Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, dia 25 de janeiro, quinta-feira, é dia da conversão de São Paulo. Então, é dia de rezarmos pela nossa conversão, né? De renovarmos o nosso chamado, a nossa conversão, mas lembrar que a cada dia somos convidados a nos converter. E é verdade que a liturgia ao longo dessa semana tem nos feito esse convite da conversão interior do nosso coração, desde as atitudes vistas ali em Davi, em Saul, todo o processo de perdão, todo o processo de reconhecer as suas faltas e reconhecer as suas fragilidades, é um convite à conversão. E hoje, através dessa festa, peçamos para cada um de nós essa conversão do nosso coração, essa conversão da nossa alma. E São Paulo também é padroeiro da nossa comunidade. Então, neste dia, a comunidade Sementes do Verbo celebra com muita alegria essa festa, essa conversão de São Paulo. Também é uma grande graça começarmos a cada manhã vivendo essa Alexio Divina, essa leitura orante da Palavra de Deus, deixando que a Palavra ela caia na terra do nosso coração e ela possa dar o seu devido fruto. Então, a comunidade também disponibiliza um método de oração através do nosso compêndio, da nossa Alexio Divina, que você pode adquirir tanto no nosso site, através da nossa loja online, mas também nas nossas casas de vida, com os membros de aliança, ou seja, há várias formas que você pode adquirir e viver essa experiência de diariamente ser fiel à Alexio Divina em comunhão com a nossa igreja. Lembrando também que você tem a missão de divulgar esse link para que outras pessoas sejam alcançadas, outras pessoas elas possam também fazer essa experiência de beber da graça da Palavra de Deus. Então, a sua missão hoje é divulgar o link, é deixar o seu like, colocar o comentário lá no vídeo da graça, da palavra, que tem inflamado o seu coração. E neste dia da festa da conversão de São Paulo, quem é Paulo? Paulo nasceu em Tarso, cidade da atual Turquia, por volta do ano 10 e sofreu o martírio em Roma no ano 67. De perseguidor dos cristãos, tornou-se incansável e destemido, pregador do Evangelho a todos os povos. Esta festa litúrgica surgiu no século VIII e foi introduzida no calendário romano no final do século X. Celebrando hoje a conversão de São Paulo, celebramos a conversão daquele que é conhecido como apóstolo dos gentios. Então, renovemos nesse dia a nossa disposição de sermos também ousados discípulos e discípulas de Cristo, como foi Paulo, de sairmos de perseguidor para evangelizador, comunicador da graça de Deus. A primeira leitura de hoje ela é retirada dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido de Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam esse caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas, o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me carta de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estavas perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar, por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pelas mãos dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação, junto de todos os judeus que aí moravam,
veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conhecer a sua vontade. Veres o justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens, daquilo que vistes e ouvistes. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. A leitura de hoje vai falar justamente dessa conversão de São Paulo. São Paulo que não conheceu Jesus, mas que perseguiu os seus seguidores, que foi esse homem que, na verdade, tudo já iniciou ali no martírio de Estevão, quando ele viu Estevão sendo apedrejado porque simplesmente anunciava, pregava em nome de Jesus. Mas a experiência profunda mesmo foi Paulo, né, subindo ali para Damasco, que cai por terra, que uma luz que o cega e que ele é encaminhado através dos seus companheiros e chega até Ananias, que foi esse portador da conversão de Paulo, porque Ananias foi aquele que revelou o mistério de Jesus e que deu a ele, né, que disse a ele, de fato, que Jesus era aquele o qual o convidava a essa profunda conversão. Então, nós percebemos que Paulo vai fazer toda uma mudança, ele vai passar daquele que perseguia para aquele que se torna seguidor de Jesus. E a leitura de hoje vai justamente ilustrar, e ele não só se torna um seguidor, mas ele recebe essa graça do batismo, né? Ananias, que vai comunicar a ele a graça do batismo, que vai purificar dos seus pecados, que vai purificar de toda a maldade que Paulo tinha no coração. Então, a leitura de hoje é um convite também a lembrarmos a nossa conversão. O salmo de hoje é o Salmo 116. Ide por todo o mundo, a todos pregai o evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. Pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Então o salmo de hoje ele vai exatamente confirmar esse chamado de Paulo, né? Porque o refrão do salmo hoje é: ide por todo mundo, a todos pregar o evangelho. Justo aquilo que Paulo perseguia, que na verdade era Saulo ainda, perseguia, o salmo de hoje vai convidar nessa conversão. Aqui já não é mais Saulo, mas é Paulo, que vai pelo mundo inteiro e que vai pregar o evangelho. E Paulo foi esse homem que, de fato, deixou um grande legado para nós, na nossa igreja, de tantos lugares que ele evangelizou, que ele pregou, que ele foi ousado, que ele exortou as comunidades. Então, ele não teve medo de sair e de pregar o evangelho a todos os povos, desde aqueles que o acolhiam como aqueles que o negavam. E hoje devemos ter essa mesma audácia, essa ousadia de pregar o evangelho, essa audácia de não ter medo de anunciar a palavra de Deus, de mostrarmos que somos verdadeiros cristãos e que a palavra de Deus um dia também transformou a nossa vida, nos converteu e nós queremos que outras pessoas façam a mesma experiência. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhe: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharam aqueles que creram serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Então, o convite a cada um de nós é fazermos parte desses 11 que são enviados. E aqui o Evangelho vai narrar qual foi a missão que Jesus deu aos 11 discípulos. Primeiro, de anunciar e pregar o Evangelho, como Paulo, né, de não ter medo de ser esse propagador da palavra, dos benefícios da graça de Deus. Mas depois ele também dá uma outra missão, que é os sinais daqueles que irão acompanhar esses 11, era que iriam ver neles a capacidade de expulsar demônios, de falar novas línguas e de, sobretudo,
de testemunhar a graça de Deus, a graça que Jesus comunicou a cada um deles, né? Essa profecia. Então, que neste dia, através da conversão de São Paulo, peçamos ao Senhor a graça de converter em nós o medo de anunciar, converter em nós o medo de testemunhar que somos de Deus, que somos cristãos, que somos diferentes e que queremos levar a salvação, queremos levar a santidade a todos aqueles que não conhecem. Então, neste dia, nesta quinta-feira, que é dia de unidade, dia de comunhão, rezemos também por toda a nossa igreja, pelo Papa, pelos padres espalhados no mundo inteiro, os nossos bispos das nossas dioceses, e peçamos também a conversão do coração de cada um de nós. Tenhamos uma bela quinta-feira neste dia e que Deus os abençoe.